Meu nome é Loreta, ginecologista e obstetra. Hoje, eu apresento a Carla e você se apresenta. A Carla é médica cardiologista, especializada em nutrologia pela Abram. Ela faz parte da Sociedade de Obesidade e Síndrome Metabólica e ela veio falar com a gente sobre essa coisa muito interessante que eu desconheço, que é o coach de culinária, né? Então, acho que isso vai render bastante. Eu não cozinho nada, mas o Lucas vai se apresentar, ele cozinha. Opa! Eu sou o Lucas Caselli, sou médico do esporte fisiatra. É um prazer ter você aqui para a gente poder conversar e explicar o que é a medicina culinária. O que é isso? Nova. Também não sei. Então, a medicina culinária, na verdade, eu descobri não tem muito tempo. Comecei a cozinhar por hobby e acabei fazendo o curso de chefe de cozinha por hobby, né? Então, assim, sempre trouxe muito essa questão da culinária nas minhas consultas, né? No material que eu estudo. Então, é uma coisa que eu tenho muito interesse. E eu descobri que existe essa área que eu não sabia. Uma vez uma colega me disse, eu falei, nossa, que interessante, tudo. E fui atrás, eu falei, gente, que maravilha. Realmente... Eu já fazia, de certa forma, isso, mas como ali uma especialização, tudo isso acho que amadureceu essa abordagem, né? Então, afinal, o que é, né? A pergunta eu não respondi. Então, medicina culinária, ela é uma mistura entre a ciência médica e a arte da culinária. Então, é uma coisa que eu falo, assim, por exemplo, a gente, cardiologista, né? Falando como cardiologista. Obviamente, né, todas as doenças cardiovasculares, principalmente falando de metabolismo, que são as principais, elas vêm da alimentação, né, grande parte. E eu nunca tive uma aula sobre isso na faculdade. Você aprendeu a dar remédio? Sim, falar que é para emagrecer? Nunca tive uma aula na residência nem sobre nutrição, muito menos sobre uma culinária. Ninguém fala sobre isso, né? Olha que loucura. Então, a medicina culinária, assim, engloba várias coisas, mas... Basicamente é isso, entendeu? Você sabe que uma coisa muito bacana, muito interessante, né? Eu sou vegetariano. E muitos dos meus amigos e amigas, enfim, as pessoas falam assim, mas a comida é ruim, a comida é sem graça. Eu falo, não, é você que não sabe cozinhar. Com né? certeza. Porque o que acontece, né? A comida, eu acho que tem todo um ato envolvido em você preparar o seu alimento, né? E quando você tem... E muitas vezes a gente vai nos restaurantes, né, que são mais gourmets, entre aspas, né? E você nota os ingredientes do prato, eles são super simples. Sim. Só que eles são misturas de temperos, misturas de sabores e que deixam aquela comida extremamente saborosa e prazerosa. E é uma comida que é saudável, que tem muito a ver, né, com a boa alimentação. Né? Exatamente. Então, a gente consegue trazer muito isso. Isso é uma coisa que realmente me encanta na consulta. Eu perco o tempo da consulta falando sobre isso, né? Então, e fora que a gente está hoje numa realidade onde... Instagram, YouTube, que a gente tem que ver o tipo de conteúdo que está chegando, né? Então, a pessoa... Se você não tem esse conhecimento, né? A pessoa vai chegar com você com ideias ali malucas, que a gente sabe que acontecem, e que muitas vezes tá provocando ali, por exemplo, uma alteração de colesterol da pessoa. Porque leu que óleo de coco é bom. Ela se entope de óleo de coco. Então, assim, se você não tem esse conhecimento para você orientar, tudo tem uma aplicabilidade, né? Então onde que você pode aplicar isso? Em que situação você pode aplicar isso, né? Então, que tipo de óleo você pode cozinhar? Então, quando você ainda envolve o paciente com esse tipo de assunto, eles se empolgam. Então, é uma forma de você pegar ali o paciente para você, de você envolver ele, né, no tratamento. Sim. Super, isso é muito importante, né? Eu, por ser vegetariano, né? Não, mas você vai comer o quê? Né? Eu ligo pra ele, o que você tá comendo? Sabe o prato comercial? Arroz, feijão, bife, batata frita e uma salada? Eu só não como bife. E o resto eu como tudo. Tá tudo né? certo. Então, tem um desconhecimento com relação às propriedades dos alimentos, né? Ou eventualmente até os dotes culinários. E às vezes você pega pratos que são extremamente simples, super bem elaborados. Né? Outro dia eu fui lá comer um prato que tinha a beterraba assim, cortada bem fininha, assim como um carpaccio, né? E com um cremezinho de castanha, algumas ervinhas em cima e um pouco de azeite. Estava maravilhoso. Tá ótimo, mas se né? você olhar, é uma comida que é saudável, que é simples, né, de você fazer, mas as pessoas não têm essa criatividade, né? Então, acho que aumenta a consciência
das pessoas com relação a se alimentar bem de uma forma prazerosa. Né? E quando você cozinha, existe todo esse trabalho, né, de você limpar a sua comida, testar sabores novos e trazer os seus filhos, não sei se seu filho, que você tem um filho, cozinha com você. Por exemplo, eu não cozinho nada. Meu filho se acha o chefe de cozinha, na verdade, né? Mas como é que você, como médica, vai orientar o paciente o que ele tem que comer ou não? Eu tenho que comer arroz, feijão e verdura? Eu posso ir lá no consultório e falar assim para você, doutor, eu quero fazer uma dieta paleo, porque eu vi que aí a insulina cai bastante e ela faz perder mais peso. Como você responde esse questionamento? Em relação a dietas específicas, né? Cetogênica, jejum intermitente, paleo, enfim, milhares, dieta da lua, do sol, não sei o quê. É o que eu costumo falar. Elas são muito, principalmente falando de um paciente obeso. Ele precisa perder peso. Elas têm a sua aplicação, né? A sua aplicabilidade. Mas elas não podem ser levadas como estilo de vida. Então, o que eu costumo falar é isso. Depende muito do estilo do paciente, do social do paciente, da cultura do paciente. Às vezes, daquele paciente que... Sabe, aquele paciente fala, eu não consigo tomar café da manhã. Eu, por exemplo, se me deixar sem café da manhã, eu mato um. Eu não consigo, mas tem paciente que não consegue. Talvez para ele um jejum intermitente seja interessante. Bem. Mas para mim, não faz funciona. Jejum intermitente, pelo amor de Deus. Então, aquele paciente que não é do carbo, que é mais da carne. Sabe, o jeito que você conseguir captar o seu paciente é interessante. Aí, à medida que ele for perdendo peso, que as coisas forem acontecendo, a gente vai... né, colocando ali um pouquinho de carbo depois, mas assim, os próprios estudos mostram isso, né, que ali de uma forma mais precoce você tem redução de risco cardiovascular, melhora metabólica, mas a longo prazo talvez não, então eu acho que isso... As dietas são parecidas a longo prazo, né? Tem que individualizar um pouco, né, eu acho, né, que a melhor dieta, minha opinião, é que o paciente consegue seguir, exato, desde que ela não seja totalmente extremista, né, de realmente restringir, né, tipos de alimentos específicos, que não seja por um período, né? A melhor dieta é que o paciente consegue seguir. Exato. Porque senão ele não vai seguir. Né? Ele vai fazer um tempo totalmente contra a vontade, né? E é adaptar. A pessoa gosta muito de doce. Eu vou tirar o carboidrato da dieta. Exato, não adianta não você adianta. prescrever É melhor eu reduzir a gordura, né, e deixar o carboidrato. Então, você tem que ouvir o paciente. Eu adoro ouvir, eu adoro ouvir o dia do paciente, assim, o que ele come. Uhum. Eu não sei o que acontece, eu adoro ouvir aquilo, eu tenho vontade de ajudar ele, eu vou ouvindo. Tá, e no café da manhã? E aí você começa a entender alguns gatilhos, sabe? Vai entendendo o motivo. Tá, tudo bem, mas você comeu tudo isso e nesse meio tempo, uma castanhinha, um chocolatinho? Tem mesmo. Aí quando você vai ver, vai quase 1000 calorias só de castanha ou de croque-croque ali ao longo do dia, né? Então, é muito interessante. Quando você ouve, aí eu já vou pensando, acho que pra ele... Aí já se inventa uma dieta maluca ali, tipo... Que você sabe que pra ele vai ser mais interessante. E vai funcionar. Muito individual. E como você vê o alimento, assim, uma dieta mediterrânea em relação a uma dieta francesa? Que é uma dieta de pequenas porções, mas com um aporte de creme de leite, de manteiga maior. Mas, assim, na França não tem gente obesa. No dia a dia, o francês mesmo não é obeso. Na Itália, me chamou a atenção também. Eles comem bastante massa, mas não vi gente obesa. Os estrangeiros que chegavam eram obesos. Como é que você vê que existe, por exemplo, na Europa, uma preservação da cultura da dieta? Você não acha, na maioria das cidades, estou tirando aquelas metrópoles muito grandes, tanto McDonald's, tanta comida pronta, e valoriza-se muito a cultura, a culinária local? Isso é muito interessante, porque se você for ver, né, se você comparar esses lugares que você falou, França, e quando você fala, né, França e Itália, você já pensa num prato de massa, na manteiga e tudo. E comparar com, tipo, os Estados Unidos, né, grandes metrópoles, assim, você vê que esses lugares que têm uma cultura gastronômica importante têm um índice de obesidade muito menor. Será que eles não vão mais pra cozinha? Eles cozinham só a comida? Exato. Então, assim, é sobre o que a gente tá falando, é sobre você cozinhar a sua própria comida. Então, são pessoas que têm uma cultura de ir pra cozinha, de fazer a sua própria comida. E assim, aproveitando o gancho, né, quando a gente vai ler sobre... Não tem muitos estudos sobre medicina culinária, mas tem um que é bem interessante, que ele comparou pessoas que... eu acho que, assim, era um grupo de pessoas que cozinhavam em casa e o outro grupo de pessoas que comia
mais na rua. Tinha lá uma proporção que eu não vou lembrar agora. Mas eles viam que essas pessoas que cozinhavam em casa, mesmo não estando fazendo dieta, simplesmente pelo fato de cozinhar em casa, elas tinham uma ingesta calórica muito menor, né? Fora a qualidade do alimento. Né? Então, aí desse estudo vem, né? Questão de obesidade, questão de risco de mortalidade, cardiovascular. Então, é sobre isso que a gente está falando, né? Então, quando a gente fala dessa população que você perguntou, França, Itália, eu vejo muito isso. São pessoas que têm esse hábito de ir para a cozinha, de fazer a sua própria comida, de escolher o ingrediente, né? Então, de saber o que você está colocando ali. E as porções, né? As porções. E o tamanho das porções também. É curioso, né? A gente sempre... Pizza se associa a coisa italiana, né? Mas se você for na Itália mesmo, a proporção de recheio para massa é muito diferente da que é aqui. Aqui a massa é bem fininha, né? E um recheio gigante, um monte de queijo lá em cima, né? Então, assim, aquilo torna a pizza muito mais calórica. Enquanto você pega a pizza na Itália, por exemplo, o que tem de queijo é uma fatia pequena. É uma fatia mais fina. E é uma pizza maior, na verdade, ela é maior. E a gordura, em termos de densidade energética, é muito mais menor. Calórica do que o carboidrato, né? Por unidade, né? Sim, então... sim. Exato. Mudando um pouco, né, de assunto, mas tem uma coisa que eu falo para todo paciente, aquela ladainha que você vai ficando mais velho, você vai repetindo a mesma coisa, né, no consultório. Mas eu acho muito interessante. Eu sempre pergunto assim, o que você come? E você, né, tirando os vegetarianos, assim, eu pergunto, você varia carne, peixe, frango? Você varia as proteínas? E eu acho que 90% das pessoas respondem, olha, como? Não, mas peixe não. Mas você não gosta? Gosto. Então, por que você não come? Não sei. Por falta de organização? Tempo? Não sei fazer. Aí, assim, eu falo, tá, vamos fazer uma coisa? Eu vou te dar uma dica aqui. Vou te dar uma receita de peixe. Vou te ensinar a fazer um peixe rapidinho, que não vai fazer sujeira em casa, não vai dar cheiro. Você combina com uma peixaria, ele vai te entregar toda semana um peixe e você vai ficar com essa missão. Opa, quero saber essa receita depois. Eu te passo. E aí, se você for ver nos estudos, assim, que falam de alimentação, a gente sabe que tem muito viés, né? Estudo de alimentação, então é complicado. Mas tem um que eu acho bem interessante, que ele comparou estilos de alimentação. Então, pegou pessoas vegetarianas, pessoas que comiam só carne, que comiam só frango, misturar, enfim. Tem lá um monte de grupos. E quando você vai ver as curvas de quem ingeria só peixe, é assim, desproporcional. Então, principalmente quando fala de insuficiência cardíaca, que é uma área que eu atuo bastante, se eu não me engano, acho que é a única que tem significância estatística. E quando você vai ver, assim, a redução de risco cardiovascular, ela é proporcional à ingesta de peixe, por porções por semana, chegando a quase redução de 30% em risco cardiovascular. Lógico que não posso comparar ali, né, uma coisa com a outra, mas se você for ver, é quase uma estatina. E assim, eu só falei para o paciente comer peixe, eu só dei uma ideia para ele. Quer dizer, o quanto que a medicina culinária tá sendo... Pode fazer diferença? Entendeu? Então, assim, eu acho muito interessante isso. É uma coisa que... A dieta não variada, a dieta da rotina, a dieta que não é gostosa de você comer a sua dieta, vamos dizer assim, né? Acaba ficando uma dieta chata, monótona, e a pessoa talvez procure outros alimentos que muitas vezes vão dar o prazer que ela precisa, porque a alimentação dela em si, né, podia ser muito mais variada, florida e gostosa, né? E explorar muito, né, tanto que a gente tem. Eu gosto muito de alguns restaurantes indianos, por exemplo, né? Que você tem, assim, aquelas bandejas que tem 28 temperos diferentes ali, né? Para você colocar na sua comida. Então, eu acho muito bacana isso. Experimentar, né? Agora, a gente tá falando, né, de uma pessoa que gosta de cozinhar. É muito mais fácil. Quando eu pergunto, primeira pergunta, eu falo, você gosta de cozinhar? Gosto. Beleza. Agora, tem pessoas que não gostam. Não, sabe que, na verdade, não é nem não gostar. Minha mãe cozinha muito bem, meu pai cozinha muito bem, meu irmão cozinha muito bem. É porque, às vezes, eu acho que eu não valorizei da forma adequada. Porque eu sempre falo assim, putz, se eu cozinhar, podia estar lendo um artigo, né? É o tempo. Podia estar dando uma corridinha. Sim. Né? Mas eu acho muito importante esse ato da comida. Tanto é que, assim, eu não peço comida. Né? A gente tem uma funcionária muito boa, que cozinha muito bem. E eu, no consultório, não peço comida. Eu levo a minha comida. Né? Assim, culturalmente, eu não gosto de arroz e feijão.
Culturalmente, não faz parte da minha... Eu sou chilena, a gente come muito peixe, mas eu aprendi a comer arroz e feijão. E era essa a pergunta que eu ia fazer para ela. O Lucas me ensinou uma coisa muito importante, que é como é importante você dar arroz e feijão para as pessoas. E as pessoas têm uma ideia que arroz e feijão engorda, e elas não comem. E eu aprendi com ele, e é o que eu repasso lá para os meninos na endócrino, eles ficam olhando para mim assim, né? Como se eu estivesse falando algo que, na verdade, eles não sabiam porque eles não foram orientados. Exatamente. Então, quando você vê lá na calculadora da dieta do arroz e feijão, como é saudável, e apesar de ter bastante carboidrato, não engorda. Como você interpreta isso e como você aplica isso no seu dia a dia? Olha, é difícil alguém sair sem arroz com feijão. Lá? Tem que ter, né? Lógico, tem situações, né? Como eu conversei, estilos de dieta. Mas, assim, 90% dos pacientes eu coloco arroz com feijão, porque eles chegam sem comer, né? Porque as pessoas têm medo, As Carla. pessoas têm medo de engordar, principalmente coitada de nós, mulheres, né? Nosso metabolismo. Então, as pessoas, né, chegam com medo. Geralmente, a mulher, ela chega que ela não come. Ela chega contando como se eu fosse... Uma coisa maravilhosa, não como feijão. Ela vai receber um elogio, né? Aí eu não. Então, pera, deve estar começando por aí. Vamos ter que religar aqui seu metabolismo. Então, é exatamente isso. Uma coisa interessante é que a dieta que ela tem mais carboidrato, ela é uma dieta mais volumosa, porque por unidade, né, o carboidrato ele é menos, enquanto o carboidrato tem 4 calorias, a gordura já tem 9. Né? Então, um bife de 150 gramas não é tão grande. Né? Mas se você comer 150 gramas de arroz ou 75 gramas de arroz com feijão, o volume acaba sendo maior. Né? Então, é uma dieta que onde você tira mais a gordura, ela acaba se tornando uma dieta mais volumosa. E para quem gosta de comer, né, acaba ficando mais interessante. É isso que você falou, a gente tem que ouvir o paciente, né? Tem o paciente que a gente tem os perfis alimentares, né? É aquele paciente que é volumétrico, que é o pedreiro, né? Prato de pedreiro. Mas tem, né? Então, assim, ele precisa de volume. Eu falo, coloca alface por baixo para fazer o volume. E é isso que o Lucas está falando, Mas né? eu vou desafiar vocês. Eu assisti uma aula lá em Florença com um médico e ele falava exatamente da importância de à noite não comer carboidrato. O italiano, ele deu a aula dele inteira assim: depois das 18, não pode comer carboidrato, tem que comer carne. E ele falou exatamente isso, porque eu não vou estimular a insulina, não coma, né? Não fala não coma, que aí é espanhol, é italiano, não coma, não lembro, não coma, tem que comer carne e alface. E ele falou isso com uma certeza tão grande, e que a carne era importante para não estimular a insulina, para a pessoa, como ela ia dormir, essa digestão mais demorada, ela era importante para essa paciente em termos que, olha o que ele falava, quando eu como carboidrato, eu libero, por exemplo, em 1 hora a glicose. Quando eu como carne, a carne vai começar a liberar a glicose entre 6 e 7 horas. 6 e 7 horas pós-ingestão. E ele falava que isso era muito importante para esse descanso do pâncreas. Eu tenho essa aula gravada até. Como você vê isso? Agora eu quero ver o que você vai falar. Quem vai falar primeiro, Lucas? Eu ou você? Para ou ímpar? Quem que vai contrapor primeiro? Vou te falar então. Pode falar. Não, mas é exatamente por isso, porque eu fiquei meio espantada e eu do fundo nem concordo tanto com isso, mas a fisiopatologia que ele falou faz sentido. Mas aí eu vou te falar assim, você falou isso, eu acabei de lembrar de uma paciente que eu atendi, eu acho que mais ou menos há 1 semana. Ela treina muito e ela quer ganhar massa magra, tá? Beleza. Ela não consegue tomar café. Tá. Ela não consegue tomar, não dá. Não consegue tomar café. E ela treina às 6 horas da manhã. Ah, eu também, mas eu vou em jejum. Sim. E aí ela não vai comer carbo à noite? Eu como. Os estoques de glicogênio? Então a gente. Não, mas eu como, por isso. Sim, eu quero. O que eu quero te dizer com esse exemplo, na minha opinião, na minha humilde opinião, é que assim, primeiro a gente não tem, pelo menos eu desconheço, estudo sobre isso, esse assunto. Bom, mas nesse caso, qual que é o sentido de eu não dar carbo? A gente tem que individualizar o caso. Né? Se às vezes é aquela paciente super obesa, diabética, que tá com a glicemia completamente alterada, nem dela eu sou meio resistente a não dar, porque depois ela pode fazer uma hipoglicemia. Então, assim, olha, não sei te dar uma resposta correta, só sei te dizer que hoje, com o conhecimento que eu tenho, na minha prática clínica, eu eu acho que o que mais importa são as calorias totais, né? Então, uma coisa que é interessante é assim, né? Carboidrato, ele não é igual o Gremlin. Você lembra do Gremlin? Você que multiplica? Sim. Jogava aguinha nele, ele virava um negócio estranho.
diferente lá, um bicho, parece que assim, ó, o carboidrato tá lá assim, ó, 17,59. Agora eu vou agir. 18 horas. Agora eu te engordo. Eu falo, gente, isso não existe em lugar nenhum do planeta. Bom, muito bom. Sim, mas É, é que você essa falar aula isso. me marcou muito. Agora mas eu- acontece Não, o mas é seguinte, isso que a e eu gente vou dar ainda escuta. mais uma informação. Quando você tem o carboidrato à noite, ele favorece a entrada de triptofano para poder fazer neurotransmissor para você dormir. Se você comer só proteína à boa. noite sem carboidrato, vai ser mais difícil de você dormir. Eu falo que bela troca, né? Você não come o carboidrato à noite, Bem mas você também não lembrado, dorme, a Lucas. sua saúde também, né? Por um lado, você piora a insulina, vamos dizer assim. E uma outra coisa que eu acho que é uma falta de compreensão da bioquímica, tem coisas que são muito mais insulinotrópicas do que o carboidrato. A proteína, ela faz um spike maior do que o carboidrato, muitas vezes. O whey, ele é muito mais insulinotrópico do que o carboidrato. Você comparar o whey com o carboidrato, ele é mais insulinotrópico. Então, eu falo, Mas ninguém aonde questionou tá? o cara. E aí eu fiquei assim, não sou eu que vou falar Mas- lá aqui. Agora, isso você tava num congresso. No congresso. Você imagina no Instagram o que as pessoas não escutam, né? Sim. Não que esteja errado o que ele tá falando, mas é que ferro e fogo é complicado, né? Mas é Você que jogar fica como água, se ferro e fosse fogo, uma né? verdade É, absoluta. É um claro. professor, Sim. um italiano, que é uma unanimidade naquele assunto. Sim. E ele tem trabalhos publicados. Depois eu vou te mandar. E o que a Carla falou é maravilhoso, que assim, precisa individualizar. Se você pegar aquele cara que é o tiozão do churrasco, uma dieta low carb para ele é maravilhosa, né? Mas se você pegar para uma mulher, por exemplo, e baixar de 30% de carboidrato, ela vai reclamar e vai ficar mordendo o pé da mesa de raiva. Né? Então, não vai servir para os dois, né? A mesma dieta, né? Então, por isso que eu sempre falei assim, né? A melhor dieta é que o paciente consegue seguir. Sim. E esquece essa escola. Não, carboidrato à noite engorda. Engorda de manhã, de tarde, de noite, o que na importa é a mesma caloria coisa. total, E né? aí o que acontece? Eu tô cortando carboidrato. Eu falo, maravilha. O que você cortou? Eu cortei pizza, eu cortei o pão. Tá bom. Você comia pizza só o disco? Não. O que vai em cima da pizza? Vai calabresa, vai presunto, vai ovo, vai queijo, tudo tem bastante caloria. Então você não cortou o carboidrato, você cortou o tamanho de calorias que você estava comendo, né? Aí o pão, você come pão puro? Não, era pão com queijo, com presunto, né? Então tinha várias coisas ali no meio do caminho, né? Que a impressão que parece é que você comeu só aquilo ali, né? É verdade. E vou fazer a última pergunta. Existe nessa dieta um espacinho para sobremesa? Porque mulher sempre gosta de uma sobremesa. Então, eu acho que mais uma vez tem que individualizar. Eu acho que sim. Existem pessoas que, por exemplo, têm o hábito super saudável de comer uma fruta após uma refeição. Mas não pode, porque tem frutose, vai dar cirrose no fígado, é só carboidrato, Ai, quem né? diz isso? Mas existe, né? Agora, assim, você já pega um outro perfil de paciente, que é o perfil do paciente viciado no doce da sobremesa. Aí ele fala assim, doutora, eu posso trocar a fruta, eu posso trocar o doce por uma fruta? Aí vem uma coisa totalmente minha, tá? Não tem estudo nenhum sobre isso. Eu falo, não, a gente vai tirar a sobremesa. Você não vai comer, porque você vai continuar querendo doce. E na hora que você estiver com muita raiva ou estressado, você vai comer o chocolate, o pudim, não sei o quê. Então, primeiro que nem droga, a gente vai Tirar completamente. Mas isso eu tô falando. Eu fui num congresso uma vez também que eu assisti uma aula de uma psicóloga maravilhosa, assim, que mudou. Eu achando que eu tava arrasando. E ela já falava assim, que ela dava um chocolate meio amargo, que ela era mais permissiva com algumas coisas. Então, meio que me flexibilizou. Então, eu acho que isso, eu tô falando uma experiência minha, tá? Acho que é isso. Eu vou agradecer a Carla. Você não esqueça de me dar a receita do peixe. Deixa comigo. A gente vai falar o Instagram dela, onde que ela tem. Me fala o seu Instagram e o seu consultório, né? Claro, claro. Muito obrigada pelo convite. Foi Mas uma pode honra. falar. Vou falar. Então, meu Instagram é @doutora Carla Gouveia. Carla com K. Carla com K, muito obrigada, Lu. Muito obrigada. @doutora Carla Gouveia, meu consultório. Então, eu atendo no Centro Cardiovascular Paulista, que fica ali na Avenida Paulista, em cima da Martins Fontes. Não tem erro. Dá pra ir lá, tomar um café, ler um livro E depois, e depois passar em consulta comigo. comprar um livro de receita também, né? Já sai da consulta e compra o livro de receita. Receita. Maravilha. Obrigado, Carla. Muito obrigada, Carla. Obrigada Amei. eu.